Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Para mim é um prazer enorme, porque eu me sinto em família. Quero agradecer a Luciana e toda a sua família, os meninos. Só aqui nós temos os nossos alunos do IBAD, e para mim é um prazer sempre estar com vocês. Na verdade, hoje o meu planejamento era para estar aqui cultuando com vocês, mas glória a Deus por essa oportunidade. E eu sei que Deus tem coisas lindas para nós. Mas sabe, a perspectiva com que você pensa sobre as coisas do reino de Deus vai dizer o teu próximo passo. Eu vou falar de um jeito que fique mais fácil para você entender. Aquilo que você acredita no mundo espiritual, ele é o direcionador para você dar o próximo passo. Mateus, mas eu não sei como dar o próximo passo. Entenda que o teu pai, ele já escreveu a tua história. Entenda que independente das circunstâncias, você é mais do que vencedor. Mas você precisa entender que em todo tempo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, ele está do teu lado. Aí onde você está agora, na tua casa, ele está do teu lado. O Espírito Santo de Deus, o nosso amigo fiel, o nosso consolador, ele nunca nos desamparará. Ele nunca nos deixou sozinho, e não vai ser agora que isso vai acontecer. Mas entenda, a tua fé precisa te impulsionar e te levar para esse lugar. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, que fala a respeito de dois personagens, dois homens que tiveram uma vida com o Senhor Deus, homens que experimentaram da presença humana do Senhor Jesus Cristo, e num determinado momento da vida deles, eles desacreditaram de tudo aquilo que eles tinham experimentado. Acompanhe comigo, Lucas capítulo 24, versículo 13, a partir do 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Talvez na tua versão está escrito 60 estádios. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, e um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta e poderoso em obras, poderoso em palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, já estando no 3º dia desde que essas coisas aconteceram, ele ainda está morto. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois que ele partiu o pão e deu a eles, então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus.
Mas ele desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava sobre as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no momento do partir do pão. Feche os teus olhos comigo. Senhor Deus, muito obrigado por hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem uma palavra preparada para os nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo, que os nossos corações nesse momento, ele seja como uma terra boa, preparada para receber a semente da tua palavra, e que essa semente possa produzir efeito na vida de cada um desses meus irmãos que estão nos acompanhando. Mas eu te peço, Senhor Deus, que além do efeito produzido neles, que o efeito da tua palavra gere transformação na vida deles e através deles, e por todos os lugares que eles passarem, o teu bom perfume possa ser exalado. Muito obrigado, Senhor Deus, que nessa noite nós possamos sentir mais uma vez o teu doce toque, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você conhecia essa passagem? 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos que a palavra de Deus retrata, eles não faziam parte do colégio apostólico dos 12 discípulos que foram escolhidos para o ministério de Jesus aqui na terra, mas provavelmente esses 2, a Bíblia não relata, mas eles faziam parte dos 70 que estavam sempre caminhando com Jesus. Então imagina a história desses 2 homens com Cristo. A Bíblia ela não fala, mas eu acredito que em muitos dos milagres esses 2 eles estavam presentes. Em muitos dos milagres que Jesus fez, como dar vistas aos cegos, dar audição aos surdos, os coxos andaram, muito provavelmente que eles estavam no momento da multiplicação de pães e peixes. Esses 2 homens aqui, eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. E eles acreditavam que Jesus era o remidor, era o salvador, e ele é. Mas o contexto pelo qual esses homens esperavam de Jesus era, assim como os judeus esperavam, um salvador político, um homem de guerra. E como você sabe, Jesus, o plano perfeito de Jesus aqui na terra foi para nos dar salvação. Então Jesus vem, cumpre o propósito dele, é crucificado e morto. No momento que Jesus morre, é como se a história que esses 2 homens viveram com Cristo também morresse. No momento que Jesus é crucificado e depois sepultado, todo aquele ânimo e toda aquela empolgação que esses 2 homens tinham de ver um Jesus salvador, um Jesus que por onde passava manifestava o sozo. Você sabe o que significa sozo? Sozo do original significa cura, salvação e libertação. Por onde Jesus passava, ele manifestava o sozo. Onde Jesus passava, ele curava. Onde Jesus passava, ele libertava e ele salvava. Esses 2 homens tinham essas experiências, mas de repente Jesus morre. E quando Jesus morre, a esperança desses 2 também morre. E a Bíblia diz que eles decidem voltar para sua casa, decidem voltar para a aldeia. E imagina comigo, eu quero te convidar a entrar aqui na história comigo. Imagina esses 2 homens. O nome deles, a Bíblia diz que era Cleopas. Eles estavam andando no caminho de Emaús, a caminho de Emaús. Eu imagino, Paulinho, que eles estavam andando cabisbaixo. Quer ver? Vamos ver se vai dar certo. Everton, vem pra cá, só põe a tua máscara. Você está comigo? Amém? Você é Cleopas agora. Olha só, te deu um novo nome. Tá pegando aí, Gabriel? Você é Cleopas. Então imagina que aqueles 2 homens que vibravam com Jesus, imagina talvez, Paulinho, quando Jesus curava, quando Jesus
Eu não sei se eles estavam lá, mas quando Lázaro ressuscitou, imagina a empolgação desses dois homens. Cara, ele é o Salvador, ele é o libertador. De repente esses dois homens super empolgados, eles estão caminhando. Jesus, estou destruindo o cenário. Cabisbaixo, desanimados, no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que no meio do caminho, um terceiro personagem aparece nessa história. Quem que é ele? Jesus Cristo. E Jesus, como um pai bom e um personagem também muito inteligente, Jesus, ele não chega se apresentando falando, eu sou o Salvador. Não, ele dá corda. Sabe quando o Espírito Santo te dá corda para você tirar de dentro para fora aquilo que você está sentindo? Talvez hoje é uma noite propícia para você tirar aquilo que está te amargurando e colocar para fora. Mateus, mas não tem ninguém na minha casa. Tem sim, o Espírito Santo de Deus está aí. Talvez você tenha passado momentos na tua vida que você está sofrendo tanto, e você fica, meu Deus, eu não vejo a hora de poder voltar a congregar para que eu possa colocar isso para fora. Congregar, estar em comunhão é muito bom, mas entenda, nada vai substituir o nosso momento de quarto. Talvez esse é um tempo oportuno que Deus está te dando para você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e rasgar a tua alma em secreto, porque a palavra de Deus nos diz que esse mesmo Pai, no secreto, Ele vai nos recompensar. E a Bíblia diz que estavam aqueles dois homens ao caminho de Emaús. De repente Jesus chega e pergunta para eles, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo que vocês estão cabisbaixo? E aí Cleopas fala, você não está sabendo o que está acontecendo? Você não viu tudo isso que aconteceu? Que o Salvador, ele não está mais entre nós? Cleopas, ele rasga o coração naquele momento. Ele fala exatamente aquilo que ele estava sentindo. Obrigado, Everton. Uma salva de palmas na tua casa para o Everton, por favor. Vocês devem estar me achando maluco, mas eu sou assim mesmo. Cleopas e o outro discípulo não mencionado o nome fala, você é o único que não está sabendo aquilo que está acontecendo. Mataram o nosso Salvador, entregaram o nosso Senhor para as autoridades, e agora a nossa esperança foi embora. Agora aquilo que nós acreditávamos na remissão, na nossa libertação, agora tudo isso morreu. E a Bíblia nos diz que Jesus olha e fala para eles assim, ó nécios, ó insensatos, ou vamos trazer para a nossa linguagem, vocês não estão entendendo nada que está acontecendo. Acaso não era necessário Cristo ser entregue para a salvação de vocês? Lembra daquilo que os profetas disseram, e Jesus começa a dar uma aula de teologia sistemática para aqueles dois. E Jesus continua andando com eles. E Jesus vai contando toda a história até o momento que a noite vai se aproximando. E a Bíblia fala que Jesus fala como se ele fosse passar adiante. E eles olham e falam, Jesus, já é tarde. Fica com a gente em casa. Jesus, não vai... Eles não sabiam que era Jesus, né? Senhor que está conosco, um nome cujo eu não sei. Entra na nossa casa, dorme aqui, amanhã você vai embora. E Jesus aceita o convite. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, isso eu acho o mais lindo da história. Quando Jesus entra na casa daqueles dois homens, eles preparam a mesa para o mestre sentar. Eles preparam o pão, e o pão para o judeu simboliza um momento de família, um momento de comunhão. E a Bíblia diz que Jesus, ele senta, e no momento que Jesus parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. Mas quando os olhos daqueles homens se abrem, Jesus não está mais presente. Mas quando nós temos a convicção de quem Deus é para nós, Ele não precisa estar talvez fisicamente presente, mas nós sabemos quem Ele é, e nós sabemos que Ele está acessível todos os momentos. E a Bíblia diz que um olha para o outro e fala assim, o teu coração estava queimando, você estava sentindo algo diferente enquanto ele falava. Eu imagino um olhando para o outro, cara, o meu coração estava queimando. E eu imagino que esses dois homens começam a chorar, e eles começam a entender que realmente Jesus está vivo.
E a Bíblia diz que imediatamente eles se levantam e voltam correndo 11 quilômetros. Eu não sei se você nesse período está fazendo atividade física, mas 11 quilômetros correndo dá para cansar um pouquinho. E eles voltam correndo a anunciar. Mas do que eu quero me deter aqui hoje? Talvez a circunstância que você está vivendo hoje é como se Jesus tivesse realmente morrido. Talvez você já experimentou tantas coisas de Deus. Talvez você já viu milagres acontecendo na tua vida, na tua casa e na tua família. Talvez você viu com os teus olhos a presença, na verdade você viu a manifestação da presença de Deus. Só que hoje, no dia 22 de julho de 2020, parece que ele está morto. É como se você olhasse e pensasse, será que realmente ele está vivo? Talvez você, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, que está me vendo, você está no meio do caminho. Talvez você olhou para a tua circunstância e pensou assim, quer saber? Eu acho que eu vou voltar. Quer saber? Eu acho que foi legal o tempo que eu passei com ele, mas eu não sei se ele vai ressuscitar. Mas a palavra que eu quero trazer para o teu coração hoje é, ele está vivo. Ele está vivo e no meio do caminho hoje, ele decide te encontrar de novo. E quando ele te encontra, a presença dele se torna notória para você. Mas eu tenho um convite para te fazer. Porque muitas vezes nós queremos o banquete. Muitas vezes nós recitamos aquele versículo que fala, Senhor Deus, prepara um banquete, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e ele prepara. Mas me diga, qual foi a última vez que você preparou a mesa para ele sentar? A testificação de quem Jesus era se dá ao momento que os dois preparam a mesa para o mestre. Qual foi a última vez que você deu o melhor lugar para o teu pai? Talvez você está pensando assim, Mateus, mas a minha vida está tão corrida. Deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso muito para os meus alunos do IBAD. O dia continua tendo 24 horas. Mas eu não quero me deter ao tempo, mas eu quero me deter ao teu coração. Qual foi a última vez que você preparou o melhor lugar para ele? Porque às vezes, sabe o que acontece? Nós falamos assim, e tem muitas canções hoje de casa, né? Fala, Senhor, essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Eu acho linda essa canção. Então tudo bem, Deus, essa casa é tua casa, e você convida, Senhor Deus, entra na minha casa. Só que aí quando ele entra na tua casa, ele chega, ele entra na tua casa, e ele vai ver, imagine que aqui tem um sofá muito bonito. Então ele chega na tua casa, e ele vai sentar, você convidou ele. E quando Jesus vai sentar, você fala, não, Deus, aí não. Deus, porque fica à vontade, mas aqui são as minhas decisões. E se são as minhas decisões, Senhor Deus, com todo respeito, são as minhas decisões. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não é invasivo. Se você convidar, ele vai entrar. E aí ele vira, ele fala, então eu vou sentar nesse outro sofá aqui. Quando ele vai sentar, você fala, não, Deus, aí não. Porque aí, Deus, é o meu casamento. Logo, se é o meu casamento, com todo o respeito, Senhor Deus, mas é o meu casamento, então eu tomo as decisões. E isso vai acontecendo em várias áreas da tua vida, mas de repente você fala assim, Senhor Deus, tá vendo aquele corredor ali, o Senhor vai pegar e vai andar reto. Vai passar 3 portas. Na terceira porta, o Senhor vira à esquerda, tem uma portinha. Nessa portinha não tem nem fechadura, porque ainda não deu tempo. Mas para quem é mais antigo, tem um trinco. Você sabe o que é um trinco? Um trinco é um negocinho só para você enganchar. Fala, Senhor Deus, pode abrir o trinco, fica à vontade. E quando ele entra, tem um banquinho pequenininho. Você fala, Senhor Deus, fica à vontade. Sabe, muitas vezes nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus, mas nós não damos a liberdade e o acesso que Ele precisa para se manifestar em nós. Porque talvez você olhe e fale, Mateus, mas se eu deixar Ele sentar nesses lugares que você está falando,
Cara, você não tem ideia como que está a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo é especialista em colocar a casa em ordem. Ele não liga se quando ele entrar na porta da frente da tua casa, a cadeira estiver de ponta cabeça, a mesa estiver bagunçada, fica tranquilo, ele não vai limpar, não vai ligar, mas ele vai entrar, ele vai limpar e vai criar um ambiente agradável para que você possa se relacionar com ele. Amém? Faz sentido para você? Num tempo como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um relacionamento íntimo e diário com Deus. Se talvez hoje você está no meio do caminho, o Espírito Santo chega e fala para você: olha, eu vou te contar uma história só para te lembrar, porque você já sabe. E quando ele te lembra quem você é e tudo aquilo que você já viveu com ele, é como se você fosse como esses 2 discípulos. E talvez você, se você está em casa, em família, você vai olhar para tua esposa, para o teu filho, teu neto, eu não sei, e vai falar: teu coração não estava queimando diferente, não estava ardendo o teu coração. Sabe o que isso significa? Que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele está presente com você todos os dias. Não é hoje, não é amanhã, não é durante a pandemia, não, é todos os dias. Sabe quando? Até a consumação dos séculos. Você é um filho e uma filha amada de um Pai bom, que te criou com um plano e com um propósito. Talvez o ano de 2020 ele tenha sido um ano adverso para muitas pessoas, mas quando nós entendemos a revelação de quem Deus é, assim como a palavra de Deus diz que esses 2 homens fizeram, imediatamente eles levantaram e foram anunciar que Jesus vive. Eu não estou falando para você sair da tua casa, porque a gente está respeitando o isolamento social, mas entenda, Ele vive. Eu vou falar mais uma vez, talvez você não entendeu, Ele vive. Eu vou falar mais uma vez, Ele vive. Independente das circunstâncias, Ele vive, e porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. E eu creio que existe um amanhã preparado para mim e para você, onde nós estaremos vivendo com Ele para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Você consegue ir comigo em só mais um texto rapidinho? Tenho tempo, Gabriel? Tem com força? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 27. Lucas capítulo 12, versículo 27, 28, 29 e 31. Diz assim a palavra de Deus: observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem as suas roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, homens de pequena fé? Não se inquietem com o que comeram ou com o que vocês vão beber. Não se preocupem com essas coisas. 31. Busquem acima de tudo o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem acima de tudo o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe, talvez nós estamos vivendo num tempo que a gente se preocupa tanto com o amanhã. E talvez agora você está pensando: Mateus, você não conhece a minha história. Mateus, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas o meu Deus, Ele sabe. E o meu Deus, o teu Deus, Ele não só sabe, como o controle continua na mão dele. Eu vou falar de novo. O teu Deus, Ele não só sabe o que você está passando, como Ele diz para você hoje: fica tranquilo, filho, o controle está comigo. Talvez você está inquieto, fica calmo, o controle está comigo. Deixa eu contar um testemunho para você.
Para quem conhece a nossa história, a minha história e da minha esposa, no ano de 2018 nós ouvimos a voz de Deus que nós teríamos que abrir mão de tudo que nós tínhamos para viver um novo tempo. E literalmente nós abrimos mão de tudo que nós tínhamos e nos mudamos para São Paulo. Eu vou resumir a história longa. Sabe quando todas as coisas estão no controle da sua mão? Um exemplo, esse microfone está no meu controle, eu estou controlando ele. A Bíblia está aqui, eu estou controlando esse pedaço. Agora imagina eu precisar fazer a mesma coisa que eu tenho que fazer sem ter o controle. Eu acredito que você está me ouvindo, mas está um pouco mais baixo, certo? Para mim conseguir ter a mesma intensidade, eu vou precisar falar mais alto. Eu vou precisar me doar um pouquinho mais. Só que se eu ficar falando mais alto, gritando, daqui a pouco eu vou estar sem voz. Daqui a pouco você vai cansar de me escutar. Mas se eu acreditar que mesmo eu estando, o controle não estando nas minhas mãos, ainda continua tudo bem, a mensagem ela continua sendo propagada. Então imagine você um casal super jovem. Eu trabalhava numa excelente empresa, uma carreira profissional super promissora. O nosso ministério na comunidade cristã Monte Santo, indo tudo bem. Morava numa casa muito boa. Morava perto dos meus pais, morava perto do meu sogro e da minha sogra. Para quem não sabe, o pastor Sebem é o meu sogro. Sabe aquele dia que você deita a cabeça no teu travesseiro e você fica, tá tudo bem, vem mais um dia. Você sabe que a conta, o boleto do outro dia, você tem dinheiro na conta para pagar. Você sabe que se precisar fazer alguma coisa, o carro está na garagem. Estava tudo muito gostosinho e tudo muito na minha mão. De repente, Jesus olha para mim e fala, Mateus, você está afim de abrir mão de tudo? E eu e a minha esposa decidimos dizer sim para aquilo que Jesus nos chamou. Então imagine você, nós abrimos mão de tudo e estávamos morando em São Paulo, capital. E para quem sabe, talvez você já morou em São Paulo ou é de lá, ou você que está nos vendo agora, você está em São Paulo. O custo de vida é muito mais alto. E a nossa rotina mudou muito. Sabe aquele momento que você chega num determinado lugar e você tem um saldo na tua conta, e você vê que aquele saldo ele vai diminuindo, e ele vai diminuindo, e não vai nada entrando, e vai diminuindo. Aí aquilo que estava tudo no meu controle, de repente começou a fugir do meu controle, e eu cria que não, Deus, está tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E de repente a conta começa a enxugar, e começa a enxugar. E de repente é o momento que Deus fala assim para mim, Mateus, ou você joga tudo na minha mão, ou você não vai experimentar o que eu tenho para você. E o Senhor Deus sempre me lembrava esse texto. E eu pensava, Deus, mas eu tenho aluguel, eu tenho muita coisa e talvez, e principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, crises financeiras têm assolado. Eu não estou falando que você vai fazer coisas desesperadas, entenda o que eu estou falando. Mas você precisa entender que Ele está cuidando de você. E a palavra de Deus diz, olha como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fazem nada. Nem Salomão em toda a sua formosura se vestiu como esses lírios do campo. Ele não vai cuidar de vocês? E de repente nós estávamos em São Paulo e eu tinha várias coisas para acertar. E eu não tinha nada, eu não tinha literalmente nada na minha conta bancária. E de repente a minha esposa vira para mim e fala assim, amor, tô com vontade de comer comida japonesa. Se aqui em Matão comida japonesa já é caro, meu irmão, em São Paulo, o mais fuleirinho é bem caro. E eu, tá bom, amor, que legal, né, que você quer comer comida japonesa, amém. Eu não tinha nenhuma condição. E de repente eu recebo um convite do meu cunhado, Rafael, que hoje mora aqui em Matão. Ele liderava o grupo de jovens da igreja Paz no Vale, em São Paulo, em Guarulhos. E eu fui ministrar numa conferência de jovens. E eu ministrei, foi uma bênção. E no final, poxa, ele é meu cunhado, ele é da casa. E de repente, quando nós estávamos indo embora, ele fala assim, Mateus, é uma oferta para abençoar a tua vida.
Sabe aquele momento que você literalmente sabe que você não está no controle e Deus está te abençoando e você não quer aceitar que Ele que está no controle da tua vida? Eu lembro que eu peguei aquele envelope, coloquei na minha jaqueta e falei, obrigado, Deus te abençoe, com o coração super magoado. Isso foi num domingo, e na segunda-feira era o nosso day off, era o nosso dia livre. Nós não tínhamos nenhuma atividade na igreja que nós trabalhávamos. E eu lembro que eu estava num momento de devocional e eu fiz exatamente isso. Eu cheguei, nós morávamos bem distantes, né, da igreja onde nós fomos. Eu peguei aquele envelope, Paulinho, eu coloquei em cima da mesa e eu nem olhei. Dormimos, no outro dia de manhã eu fazendo meu devocional e o envelopinho ali do lado. E sabe quando você está com vergonha da situação? E eu olhava e falava, meu Deus, há menos de um ano atrás eu estava com tudo na minha mão. O que o Senhor quer me ensinar com isso? E o Espírito Santo, Mateus, abre o envelope. Eu falei, não, Deus. Mateus, abre o envelope, não tem nada demais. E de repente eu abro aquele envelope. E quando eu pego aquele envelope, não era uma oferta que ia mudar a minha vida financeira. Não era uma oferta que ia permitir que eu me sustentasse mais no campo missionário por mais um ano, não. Era exatamente o valor de um rodízio de comida japonesa. Sabe o que isso significa? Sabe o que eu aprendi com isso? Que o Senhor Deus falou para mim, Mateus, eu não disse que eu ia te sustentar em tudo. Até nos pequenos detalhes, até nos teus desejos. Vai lá, pega a tua esposa e vai comer a comida japonesa. Quando nós aprendemos que Ele está no controle de tudo, nós descansamos. Mas só descansa no Senhor quem confia nele. Não tem como você descansar se você não confiar. Mas você só confia quando você cumpre o que está na palavra de Deus, que diz em Lucas 12:31, busque acima de tudo o reino de Deus. Busque acima do teu bem-estar. Busque acima da tua promoção, da tua promoção no trabalho, da tua vida ministerial, acima da tua família. Isso mesmo, busque acima de tudo o reino de Deus, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas para você. Essa é uma noite que talvez você está no meio do caminho, sem esperança, sem mais vontade de continuar a tua caminhada. Mas eu declaro sobre a tua vida hoje que no meio do caminho o Espírito Santo de Deus te encontra e te dá uma nova perspectiva de futuro. Não é pandemia que vai te parar, meu irmão. Não é coronavírus que vai te deter. O que te define é quem você é em Deus. E no tempo que nós estamos vivendo, Ele continua salvando, Ele continua libertando e Ele continua movendo o teu coração para viver as verdades do reino aqui na terra. Amém? Você pode fechar os teus olhos comigo? E eu quero orar por você. E depois o Paulinho vai ministrar um louvor. Ele ficou sabendo disso agora. Mas eu creio que Deus, Ele tem algo novo para você hoje. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido? Eu amo igreja. Eu amo estar em comunhão, Paulinho. Eu amo estar em conferência, eu amo gente, eu gosto de estar no meio de gente. Mas nada, e assim como eu falei no começo dessa mensagem, supre o meu momento de quarto com Ele. Talvez no meu momento de quarto eu pego o meu violãozinho lá e olha a minha voz, imagina eu cantando. Mas é nesses momentos que Ele se manifesta de uma maneira nova e única. Talvez essa noite é uma noite que você vai parar tudo que você está fazendo agora. Talvez tenha alguém conversando com você, pede licença com toda a educação, fala, não, calma aí. Eu vou começar a orar por você, mas eu quero que você abra a tua boca. Mateus, como assim? A minha família vai me achar maluca. Tudo bem. Quando nós nos movemos no nosso corpo físico, nós estamos falando para o nosso homem espiritual se mover também. Então se você está deitado agora, eu te amo, fica de pé. Você pode ficar de pé comigo? O teu silêncio, porque eu não estou te escutando, eu entendi que foi um sim. Amém? Você está preparado para sentir o toque de Jesus hoje? Fecha os teus olhos.
Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque no meio do caminho o Senhor nos encontra mais uma vez hoje. Senhor Deus, eu te peço, faça queimar o nosso coração mais uma vez. Senhor Deus, se talvez algum desses nossos irmãos entrou nesse culto através dessa transmissão hoje sem esperança, eu declaro a esperança do céu sobre a vida dela. Eu declaro o teu reino, Senhor Deus, que é de paz, justiça e alegria. Eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre a vida deles. Eu declaro a justiça de Deus e a justiça dos homens. E eu declaro alegria em meio ao caos. Eu declaro a alegria do teu Espírito Santo. A tua alegria, assim como o profeta Abacuque diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O que nos dá alegria não é o que nós estamos vivendo como estado físico, mas a nossa maior alegria é saber que o Senhor morreu na cruz e o teu sacrifício através do teu sangue nos dá direito à salvação. E a salvação que só o Senhor pode nos dar, é o motivo do nosso sorriso no rosto todos os dias. Muito obrigado. E agora eu gostaria que você, com as tuas próprias palavras, talvez você precisa rasgar o teu coração diante de Deus, agora faça isso. O Espírito Santo de Deus, Ele é onipresente, Ele está aqui, está na tua casa. Talvez é o momento que você vai começar a falar para Ele: Senhor Deus, eu estou sem esperança. Fale para Ele, e eu tenho certeza que você vai sentir o doce toque do Espírito Santo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Teu coração te diz que não tem jeito,